Poder assentar, irmãos. Eu convido todos os irmãos que estão conosco e aqueles que nos acompanham também para abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, quarto Evangelho do Novo Testamento, o Evangelho que nós temos pregado de forma expositiva, de forma sequencial. Estamos no capítulo 12, dos versos 44 até o verso 50, estaremos lendo hoje. Evangelho de João, capítulo 12, verso 44 até o verso 50. Clamou Jesus dizendo: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu que sou a luz, vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, pois eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o julgará no último dia. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me deu mandamento quanto ao que dizer e como falar. E sei que o seu mandamento é vida eterna. Aquilo, pois, que eu falo exatamente como o Pai me ordenou. Senhor nosso Deus e Pai, nós te pedimos que Tu venhas agora, Deus, falar no nosso coração nesta noite, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, em nossa última mensagem, nós expusemos do verso 36b até o verso 43 do capítulo 12, como os irmãos têm acompanhado todos os domingos. Quando João narra de maneira brilhante o final do ministério de Jesus Cristo, do ministério público. Quando aquela narrativa, ela vai nos dizer que as cortinas fecharam, a cena encerrou do ministério de Jesus Cristo, e ele agora vai se ausentar. Como muito bem a narrativa no verso 36b nos mostra que João escreve: Jesus disse essas coisas e retirando-se, ocultou-se deles. João, naquela narrativa que nós pregamos no domingo passado, ele inicia nos dizendo que a cena do ministério público de Jesus Cristo encerrou. A multidão agora não mais vai tê-lo presente, não mais vai poder tocá-lo, não mais vai poder ouvir as suas palavras, não mais vão sentir o hálito maravilhoso da boca de Jesus Cristo. A boca de Jesus Cristo deveria ter um hálito perfumado, tremendo. A boca de Jesus Cristo não somente tinha um hálito agradável, como as suas palavras traziam uma paz tremenda àqueles que estavam com ele. E João, na sua narrativa, que pregamos no domingo passado, ele vai começar a nos descrever que Jesus, depois de ter dito todas as coisas, ou seja, João está dizendo que depois de ele ter pregado, falado, testemunhado, curado, ele agora vai sair de cena. E ele se oculta agora da multidão, quando vai agora somente conversar com seus discípulos. Ele volta a Betânia, conversando com seus discípulos, falando principalmente, os exortando para que eles agora se preparem para o final dos tempos. Para que eles se preparem para a ausência dele. Para que eles agora se fortaleçam, para que a partir de agora eles iriam liderar a noiva de Cristo. Eles agora iriam assumir as rédeas da igreja. Jesus Cristo agora vai sair de cena da multidão e vai só estar presente com seus discípulos, os apóstolos, os preparando para que em breve, ali naquela terça-feira da paixão, à tarde, a partir daí, a poucas horas, ele estaria sendo preso, estaria diante de Pilatos, seria julgado, condenado, crucificado e seria morto. E ele vai preparar os seus apóstolos agora. Mas João, naquela narrativa que nós pregamos no domingo também, logo depois que ele mostra
o fechar das cortinas da cena do ministério público de Jesus Cristo, ele vai explicar a incredulidade dos judeus. E João agora, no momento de profunda sensibilidade, porque ele percebeu, ele presenciou as palavras de Cristo, o ministério de Cristo. E agora eu creio que João, agora descrevendo o seu evangelho, ele vai dizer, nesse momento, Jesus Cristo se ausenta da multidão, a cena agora se encerra, as cortinas se fecham, e João, numa situação muito delicada, numa situação bastante emocionada, ele vai mostrar que, mesmo Jesus Cristo tendo pregado, curado, feito maravilhas, o Teras, o Semeion, as pessoas tendo visto os grandes impactos da maravilha de Jesus Cristo, as multidões continuaram frias, insensíveis. E João vai derramar sua emoção naquela narrativa, explicando a incredulidade dos judeus, como nós pregamos no domingo passado. Mas no final daquela narrativa, João, não tenho dúvida que ele estava emocionado ali, escrevendo o que ele tinha visto e ouvido. E ele vai agora, no final da narrativa, dizer que muitas das autoridades que estavam presentes, que tinham visto as tremendas maravilhas de Jesus Cristo, visto o seu amor, a sua mensagem, o poder de Deus, a voz do Deus Todo-Poderoso falando com ele como um trovão. E essas autoridades, João vai dizer, emocionado naquela narrativa, dizendo que eles, mesmo crendo, preferiram agradar a homens do que a Deus. E nós encerramos a mensagem do domingo passado falando sobre essa triste afirmação de João, dizendo que aqueles homens até com certo conhecimento, homens que tinham conhecimento humano, que tinham tudo para entender a mensagem de Cristo e terem coragem para receberem Jesus Cristo como Senhor e declararem como Senhor, foram covardes. Preferiram a glória dos homens do que a glória de Deus. E João encerra no versículo 43 dessa narrativa, que nós pregamos no ano passado, dizendo que essas autoridades, mesmo conhecendo o amor de Deus, mesmo entendendo que Jesus Cristo era o Senhor, preferiram agradar a homens do que a Deus. Nós encerramos a mensagem do ano passado, irmãos, exortando a igreja, porque nós temos visto e ouvido a graça de Deus. Eu mesmo pregando aqui, irmãos, eu ouço a palavra de Deus. Quantas vezes eu saio daqui edificado, por eu mesmo ter pregado, o Senhor fala no meu coração. E os irmãos falam, e Deus fala no coração dos irmãos, e nós temos ouvido e visto a graça de Deus. E precisamos ter a atitude contrária dessas autoridades e resolvermos agradarmos a Deus do que a homens. E João nos exorta, e a mensagem do ano passado foi uma exortação para mim e para você, que está aqui presente e está nos ouvindo, que nós precisamos agradar a Deus e não a homens. Quantas vezes nós somos levados a agradar a homens? Os jovens nas universidades, nas conversas, nos grupos, muitas vezes, querendo ser politicamente corretos, ouvem outros jovens zombarem de Deus com piadas, com anedotas, e preferem ficar ouvindo ali para agradar muito mais aos colegas do que a Deus, e não se posicionam. Muitas vezes nós que somos profissionais liberais, muitas vezes funcionários, muitas vezes empresários, mesmo diante, irmãos, dessas maravilhas que nós temos ouvido aqui, quando nós saímos daqui, nós muitas vezes preferimos agradar a homens no dia a dia, diante de propostas, diante de situações, diante de seduções, nós nos deixamos ser seduzidos. E muitas vezes preferimos agradar muito mais a homens, muito mais a nós mesmos do que a Deus. Na mensagem de hoje,
Nós estaremos expondo do verso 44 até o verso 50, quando a narrativa ela vai sintetizar de maneira bastante resumida a missão de Jesus Cristo. Quando João agora, ele termina este momento que narra o final do ministério de Jesus Cristo. E eu creio, irmãos, isso aqui é uma posição pessoal, que João estava tremendamente emocionado, relatando isso que ele tinha visto. E agora João, ele vai dizer, proclamar, de forma resumida, qual foi a mensagem de Jesus Cristo durante o seu ministério público. Na verdade, aqui neste texto que eu li, do verso 44 até o verso 50, não é Jesus Cristo que está aqui, João está agora voltando e vendo Jesus Cristo dizendo à multidão, não é isso. Na verdade, João está agora descrevendo, quando ele começa o texto, veja no versículo 44, quando João inicia a narrativa dizendo, clamou Jesus dizendo, o texto está dizendo o seguinte, João está dizendo o seguinte, agora eu vou narrar, após Jesus Cristo ter encerrado o seu ministério público, que ele não mais vai falar para a multidão, eu vou narrar a você que está lendo o meu evangelho, qual foi o resumo da mensagem de Jesus Cristo durante o período que ele passou pregando às multidões. E aí João vai descrever esse resumo aqui. Em poucas palavras, João vai descrever o resumo da mensagem de Jesus Cristo. E hoje a mensagem de hoje é justamente esse resumo, e tem como tema a missão do amor. Eu gostaria, irmãos, que os irmãos fossem comigo agora, no início dessa narrativa. Os irmãos vão perceber que no início da narrativa, a partir do verso 44 e 45, João vai mostrar que Jesus afirmou algo que constitui o fundamento e a essência de toda a vida de Jesus Cristo. O verso 44 e 45, João vai mostrar que a mensagem de Jesus Cristo principal, quando ele pregava às multidões, era dizer que Jesus Cristo é o Deus conosco, que Deus estava presente na figura dele. E quando o homem vê a Cristo, vê a Deus. Quando o homem ouvia a Cristo, ouvia a Deus. Quando o homem ele se aproximava de Cristo, se aproximava de Deus. E no verso 44 e 45, João vai mostrar que a mensagem de Jesus Cristo dizia principalmente que ele era um Deus conosco. O Deus que saiu do céu todo-poderoso, que criou todas as coisas, que o próprio João vai dizer no início do seu evangelho que por meio dele todas as coisas foram criadas e sem ele nada do que foi feito se fez. Meus irmãos, esse Deus, ele resolve tabernacular entre os homens para cumprir um plano de redenção. E esse Deus, ele sai do seu trono e se faz homem. Esse momento de Deus se fazer homem, eu gosto muito de um exemplo que eu já dei aqui nesse culto, isso sempre costuma dar. É como se nós pegássemos toda a água dos oceanos Pacífico, Índico, do Oceano Atlântico, a água do Rio Amazonas. Eu certa vez estive no Rio Amazonas, num trabalho. Meus irmãos, que quantidade tremenda de água. Eu cheguei num ponto do Rio Amazonas onde você não via, parecia um mar, você não via as outras margens. E você pegasse as águas de todos os oceanos, do mundo todo, do Rio Amazonas, do Rio Solimões, do Rio Negro, de todos os rios, pegasse todo esse conjunto de águas e colocasse num copo de 180 ml. Uma coisa que aos nossos olhos é impossível. Não caberia as águas do mar, do Oceano Atlântico, Índico, Pacífico, de todos os rios, não caberiam nesse copo. Mas foi isso que aconteceu quando Deus se resolveu tabernacular entre os homens sendo homem. É como se pegasse todas as águas existentes de todo mundo e colocasse um copo de 180 ml. Aos olhos humanos é uma coisa impossível. Mas o nosso Deus se fez homem, habitou entre nós. Eu imagino agora o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Jesus Cristo, irmãos, sabia que no ano de 2020
nós teríamos o Instagram, nós teríamos o WhatsApp. Jesus sabia de tudo isso. Ele sabia que os homens voariam para a Lua, que enviariam astronautas para poder fazer ajustes nas estações espaciais. O Deus Todo-Poderoso sabia de tudo isso. Mas ele se limitou a andar nas terras da Palestina com chinelinho de couro. Se limitou a caminhar no sol escaldante, que queimava a sua cabeça quando ele caminhava de Betânia a Jerusalém a pé, porque não tinha os velozes metrôs, que ele sabia que iria existir. Ele se limitou a tudo isso. Por amor ao homem, para resgatar o homem. E o Deus Todo-Poderoso tabernaculou entre os homens, e João, no verso 44 a 45, vai nos mostrar claramente que este Deus, Jesus Cristo, quando a multidão estava próxima dele, via a Deus, o próprio Deus, tocava no próprio Deus e ouvia o próprio Deus. No dia sombrio lá no Éden, após a queda do homem, Gênesis capítulo 3, no verso 14 e 15, Moisés escreveu: Então o Senhor Deus disse à serpente: Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. Verso 15: Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este, o seu descendente, Cristo, te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E na mensagem de Cristo, João está nos mostrando aqui, nessa narrativa dele, que Jesus Cristo, durante o seu ministério público, clamou verdades tremendas, dizendo que Ele é o Deus conosco, o Deus presente, e a multidão não entendeu. Preferiu a glória dos homens do que a glória de Deus. No verso 46, veja o que João vai nos trazer, acompanhe conosco. Jesus, na sua mensagem, João vai mostrar que ele demonstrou que ele não veio condenar o homem. A sua ação não foi condenatória. Não foi a ira de Deus que enviou Jesus Cristo. Foi o amor de Deus que enviou Jesus Cristo. E João, nessa narrativa, vai nos mostrar claramente que o que fez Jesus Cristo vir não foi a ira de Deus, a ira condenatória, mas foi o amor de Deus. E no verso 46, a narrativa de João vai mostrar um resumo tremendo, que a mensagem de Jesus Cristo era que ele veio em amor aos homens. E a vida de Jesus Cristo foi um gesto de amor e não de ódio. Jesus Cristo demonstrou na sua mensagem que ele não veio condenar, ele veio salvar. O homem já estava condenado. Todavia, irmãos, foi o amor de Deus que nos alcançou e nos salvou. Soberania de Deus. Soberania de Deus. E o texto de João vai nos dizer que todo aquele que aceitar a mensagem de Cristo será salvo. Responsabilidade do homem, de um processo de santificação e declaração de sua vida diante da soberania de Deus. Romanos capítulo 8, verso 16 a 17, depois 28 e 39, veja o que o apóstolo Paulo descreve. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou.
E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Quem diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes, por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? A vida de Jesus Cristo, que João está mostrando nessa narrativa aqui, não foi uma ação de ira, de julgamento e de justiça, mas foi uma ação de amor. Essa foi a mensagem de Jesus Cristo. Nos versos 47 e 48, João vai nos mostrar que no último dia, as palavras proferidas por Jesus Cristo, para aqueles que foram alcançados pela graça de Deus e foram salvos, os eleitos, para os que não aceitaram, serão palavras condenatórias. Por isso nós dizemos, irmãos, que quando nós pregamos a palavra ela não volta vazia quando pregada. Porque com o mesmo poder que a palavra salva, ela condena. O mesmo poder que quando eu prego a palavra a alguém, aquela pessoa tocada pelo Espírito Santo é quebrantada e aceita Cristo como Salvador, e aquela palavra salva aquela vida. Da mesma forma, quando a pessoa não aceita Cristo e o seu coração continua de pedra e o Espírito Santo não o transforma, a palavra é condenatória. E o que João está dizendo nos versos 47 e 48 é mostrando, irmãos, aos leitores do seu Evangelho de que a mensagem de Jesus Cristo, com o mesmo poder que ela salva, ela condena. E ai daqueles que não forem transformados pela graça e misericórdia de Deus. Ai daqueles, porque no último dia todo joelho dobrará e toda língua confessará Jesus Cristo como Senhor. Mas esse dia não será mais o dia oportuno. Esse dia as pessoas chorarão e vão dizer: Senhor, em teu nome nós profetizamos. Senhor, em teu nome eu fiz isso ou aquilo. Senhor, olhe para mim. Ele vai dizer: não vos conheço, apartai-vos de mim, malditos, malditos. Porque vocês não foram transformados. Vocês não foram transformados. Quantas pessoas, irmãos, membros da igreja estavam nesse grupo? Quantos líderes das igrejas estarão nesses grupos? Porque talvez tenham vivido uma vida de aparência. Porque o nosso Deus, Ele não se motiva pelas aparências, Ele se motiva pelo pensamento, pelo coração. O nosso Deus nos conhece. Como nós pregamos hoje pela manhã, estamos pregando o Sermão do Monte. Que mensagem tremenda dessa narrativa de João. Da mesma maneira que a palavra aceita pelos corações transforma e salva, ela condena quando os corações permanecem de pedra. Que peso tremendo! Que peso tremendo! A mensagem de Jesus Cristo era tremenda. E quando João está resumindo agora a mensagem de Cristo no seu ministério público, ele está alertando as pessoas para que possam, em momento oportuno, aceitarem essa palavra e reconhecerem o Senhor como Deus Todo-Poderoso. Normalmente, quando alguém chega para mim e diz assim: pastor, eu sei que Jesus Cristo é bom, eu sei, eu creio em Deus. Eu digo: o diabo também crê. O diabo também crê. O saber que Jesus Cristo é bom, que Ele veio ao mundo, de crer em Deus, o diabo também fez e o faz, mas já está condenado. O que nos salva, irmãos, não é somente dizer que Deus é soberano, que Deus é isso, que Deus é o Criador. O que salva é quando nós aceitamos Cristo como Salvador, e a partir de agora Ele é o Senhor da minha vida, e agora eu vou viver uma vida de santificação, uma vida motivada ao esforço de santificação, uma vida difícil, uma vida de conflito, uma vida que busca cada vez mais agradar ao Senhor. Isso sim salva. Essa é a certeza de um coração transformado. E João está mostrando aqui claramente. Romanos capítulo 10, verso 14 a 17.
o apóstolo Paulo escreveu: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não o ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Assim como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos deram ouvidos ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem deu crédito à nossa mensagem? Paulo está dizendo a importância, irmãos, de nós pregarmos a palavra. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam a palavra. Porque, irmãos, quando nós pregamos a palavra de Deus, ela não volta vazia. Não se desanime. Porque com o mesmo poder que ela salva, ela condena. E Deus não cobrará da sua vida a vida das pessoas que convivem com você, que não ouviram a palavra. Por isso nós devemos pregar a todos. E João está aqui mostrando nessa narrativa claramente que nós devemos amar o Evangelho, ao ponto de oferecermos até a nossa própria vida ao Senhor. Quantos cristãos no passado, irmãos, foram presos, algemados, e os impérios romanos, os dominadores, diziam a eles assim: se você não confessar o nosso imperador como Senhor da sua vida, seu filho morrerá, você perderá os seus bens, você será queimado vivo. E aqueles cristãos permaneceram confessando o Senhor como Salvador de suas vidas e disseram: não iremos dobrar. Seus filhos eram mortos diante dos seus olhos, perdiam todos os seus bens, eram amarrados e queimados vivos. Pessoas que entenderam que a mensagem de Jesus Cristo é uma mensagem que nos chama para um relacionamento estreito com Ele, um relacionamento fiel, de amor verdadeiro. E quantas vezes, irmãos, nós, por coisas tão banais, nós trocamos o nosso amor por Cristo. Muitas vezes por causa de um filho, muitas vezes por causa de um aniversário. Tem irmãos, meus queridos, que deixam de vir à igreja porque é o dia do seu aniversário e vai fazer uma festa. Por coisas tão banais as pessoas trocam Cristo. Quantas vezes por causa de uma prova as pessoas deixam de vir à igreja adorar o Senhor, porque tem uma prova amanhã, e acham que ficando em casa ganharão alguma coisa. Que pena, que pena. Quantas vezes tem crentes que, por causa de determinadas situações, preferem não vir à igreja, seja qual for. Meus queridos, João, quando narra essas palavras, ele diz o seguinte: olha, aquele que aceita Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, ele tem que amar a Cristo. A prioridade em nossa vida tem que ser Cristo. E as outras coisas são acrescentadas. O nosso Deus nos abençoa. E João está nos convidando a vivermos uma vida dedicada ao Senhor. Essa narrativa aqui, irmãos, é um chamado para nós estarmos cada vez mais quebrantados diante de Deus, cada vez mais amando o Senhor. Como conclusão, a narrativa deste domingo, ela conclui do verso 48 ao 50. Quando João narra nas palavras de Cristo a total obediência de Cristo a Deus. João encerra dizendo que Jesus Cristo foi obediente até a morte de cruz. Jesus Cristo obedeceu. Meus irmãos, ele não obedeceu porque a proposta era tentadora, não. Pelo contrário, quantas vezes Jesus relutou, orando a Deus: meu Deus, como é difícil essa luta. Mas a narrativa conclui dizendo que ele foi obediente. Ele foi obediente. A mensagem de hoje nos convida para sermos obedientes ao Senhor. Eu sei, irmãos, que não é fácil. Nem a minha vida como pastor, como tem sido difícil. Como tem sido difícil o meu ministério. Como seria muito mais fácil eu estar, meus irmãos, fazendo coisas que me agradam. Como seria muito mais fácil eu estar buscando ganhar um pouco mais de dinheiro fora, agradando meus prazeres. Como é difícil você estar no ministério,
Como é difícil você também, os nossos diáconos, muitas vezes deixar as suas casas um pouco mais cedo para estar aqui na igreja, organizando a igreja. Que privilégio, irmãos! É você ser um diácono e ter que sair mais cedo, sim, isso é um privilégio. Que sua esposa entenda isso. Que você tem que estar na casa do Senhor, cuidando das coisas do Senhor. Isso é um privilégio. Os presbíteros, quantas vezes têm que sair de suas casas tarde da noite e passar noites em reuniões, resolvendo coisas do Senhor. Nós devemos amar, irmãos, a obra do Senhor, e essa narrativa nos convida a isso. Eu gostaria de encerrar a mensagem com a história que eu li num livro lá no seminário, e aquela história eu sempre, quando eu posso, eu relato aqui. Eu gostaria de ler essa história para os irmãos de um grupo de crentes que resolveram amar o Senhor, que resolveram e entenderam o chamado de Deus em suas vidas. Conhecidos originalmente como os Unitas Fratrum, ou a Unidade dos Irmãos Cristãos Tchecos, foram seguidores do mártir John Hus. John Hus foi um pré-reformador, antes de Lutero, que foi martirizado no dia 6 de julho de 1415. John Hus foi queimado vivo, grande pregador do Evangelho, pré-reformador. Após a morte de Hus, seus seguidores, que foram muitas vezes conhecidos como hussitas, ou como os irmãos boêmicos, experimentaram um verdadeiro ressurgimento. Eles se reorganizaram no ano de 1457, e no tempo da Reforma havia um grande número desses irmãos na Morávia. Porém, foram tremendamente perseguidos por um rei católico romano. Vários de seus líderes foram decapitados. Muitos foram mandados para os calabouços e para as minas para trabalhos forçados, mas mantiveram sempre firmes no Evangelho. Anos mais tarde, no ano de 1722, um pequeno grupo desses refugiados estava à procura de algum lugar onde pudessem se reunir seguros, quando cruzaram a divisa da Alemanha e ouviram de um lugar conhecido como Herrnhut, uma pequena faixa de terra na propriedade de Nicholas Ludwig von Zinzendorf. Nos anos que se seguiram, investiram tremendamente em missões. Ficaram refugiados na fazenda deste homem, e esse grupo orava todos os dias. E eles investiram em missões em todo o mundo, enviando missionários para regiões mais difíceis e inacessíveis. 2 jovens moravianos, de 20 anos, ouviram sobre uma ilha no leste da Índia, cujo dono era um britânico agricultor e ateu. Este tinha tomado das florestas da África mais de 2.000 escravos e levado para essa ilha. Essas pessoas iriam viver e morrer sem nunca ouvirem falar de Cristo. Esses 2 jovens fizeram contato com o dono dessa ilha e perguntaram se poderiam ir para lá como missionários. A resposta do dono foi imediata. Nenhum pregador e nenhum clérigo chegaria a essa ilha para falar sobre essa coisa sem sentido. Então eles voltaram a orar e fizeram uma nova proposta para este britânico ateu, dono dessa ilha. E se fôssemos a essa ilha como seus escravos? O Senhor nos aceitaria? Aquele homem disse que aceitaria sim, mas não pagaria nem o translado deles. Aqueles 2 jovens moravianos se venderam como escravos, e com o dinheiro que juntaram, embarcaram no navio como escravos para aquela ilha, para ali pregar o Evangelho. A história diz que aqueles 2 jovens nunca mais foram vistos. No dia que estavam no porto, se despedindo do grupo,
de moravianos em oração, juntamente com seus familiares. O choro de todos era intenso, pois sabiam que nunca mais veriam aqueles irmãos tão queridos. Quando o navio tomou certa distância, eles dois se abraçaram e gritaram suas últimas palavras que foram ouvidas. E aqueles dois jovens gritaram: para que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa por sacrifício através das nossas vidas. E a história que nós lemos diz que aquela ilha foi tremendamente impactada pela pregação do Evangelho daqueles dois novos escravos, que nunca mais retornaram ao convívio de suas famílias. Jovens de 20 anos, que amaram o Senhor, ao ponto de tornarem-se escravos para pregar o Evangelho. E a vida daqueles dois jovens impactaram tremendamente aquela ilha, e milhares de escravos se converteram a Cristo e foram salvos. Meus irmãos, o Evangelho de João, quando ele está fazendo essa narrativa, quando ele, impactado pela saída de Jesus Cristo de cena, ele vai nos descrever qual foi o tema, o conteúdo da mensagem de Cristo, nos exortando a vivermos uma vida dedicada ao Senhor. Eu gostaria de fazer 3 aplicações para encerrar a mensagem desta noite. Diante das verdades que nós estudamos nesta noite, eu gostaria de fazer 3 aplicações. E a primeira é aos que não aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, talvez sejam membros da igreja. Eu digo a você, hoje é o tempo oportuno. Aceite Cristo para valer agora. Hoje é o tempo oportuno. Você não sabe como será o seu futuro. Você não sabe se daqui a segundos você estará vivo. Você não sabe se daqui a poucos minutos você estará diante de Deus. O tempo oportuno é agora. Aceite Cristo como Senhor da sua vida. Dobre o seu joelho e diga: Senhor, Senhor, salva-me. Eu agora te aceito como Senhor da minha vida. E quando você aceitar, meu querido, transforme a sua vida. Dedique a sua vida para o Senhor. Coloque o Senhor como prioridade. E você vai ver o quanto você será abençoado por Deus. Segunda aplicação. Aos que já são professos, membros da igreja, que essa mensagem nos motive a amar muito mais o Senhor e ao perdido, e proclamar com paixão o Evangelho. Tenha prazer. Meus irmãos, a nossa igreja tem um projeto social. Essa semana veio um irmão aqui, parente de um pastor dos Estados Unidos, um irmão cristão que ama o Senhor, e veio comigo e falou assim: pastor, vamos visitar aqui algumas pessoas, porque eu quero ajudar. Eu fui com esse rapaz na casa de algumas crianças aqui, lugares aparentemente até bons, televisores. Eu vi uma televisão na casa de um beneficiário nosso, uma televisão muito melhor que a minha, que eu sonho em ter e nunca vou ter porque é muito cara. Eu entrei na casa do beneficiário, tinha uma LED de não sei quantas polegadas. Eu olhei assim, é muita miséria. Meu Deus do céu. Eles precisam de Cristo. Aquele homem veio comigo aqui, passou uma tarde comigo. Empresário. Meus irmãos, quantos membros da igreja, que eu já estou aqui desde 2017, nunca pisaram no projeto aqui? Nunca falaram para mim assim: pastor, eu queria conhecer o projeto da igreja. Meus irmãos, a nossa igreja tem um projeto social que atende hoje a aproximadamente 150 crianças. Está de vulnerabilidade social. Uns vivem até bem. Eu já vi beneficiário aqui que buscar a cesta básica com carro novo. Mas é miséria. Aquele carro não significa nada. Vivem na miséria de um bairro totalmente perdido. E que a igreja precisa impactar. Quantas vezes nós temos um projeto da igreja Presbiteriana da Torre, que é um projeto social maravilhoso,
com dificuldades, com problemas. Mas tem sido um projeto que tem abençoado, de forma simples ou não, abençoado tremendamente vidas. E quantas vezes, irmãos, eu tenho membros da igreja aqui que nunca pisaram no nosso projeto. Não fala assim, pastor, eu queria vir um dia aqui para ver. Ontem foi aniversário da Dona Severina, fiz questão de ligar para a Dona Severina, pessoalmente, a serva do Senhor, não perde um culto de doutrina. Não é verdade, Antônio? Se eu estiver mentindo, você fale. Serva do Senhor, ali, caladinha, fala pouco. Não perde um culto, Dona Severina. Culto do domingo pela manhã ela está. Culto à noite ela está. Pode contar com Dona Severina. Dona Severina, na sua simplicidade, quantas vezes eu já cheguei na cozinha do projeto, ela está descascando batata, meus irmãos. Descascando batata, cenoura. Ela vem dar um dia, 2 dias aqui, maior prazer, com alegria. E quando eu chego, ela sorri. Ah, meus irmãos, coisa tremenda. Tem paixão pelo Evangelho. Tem paixão. Dona Neide, quantas vezes Dona Neide vem fazer bolo, cheia de dor, cheia de dificuldade. Vem fazer. Irmãos, a obra tem muito o que fazer.